Bem-vindos ao Roberto Camito. Abro os braços e recebo-vos neste tom de voz amigável e continuo este nobre exercício que é ler o livro Lembro-me e comentar alguns dos fragmentos do mesmo. Cá vamos. Lembro-me de a vida ser tão séria na altura como é agora. Posso pegar nisto e tentar simular um episódio biográfico, no entanto, tem mais força se eu decidir enxertar esta frase de outra forma. Pois, se o na altura for referente à infância, nós, se formos minimamente lúcidos ou tivermos sido privados de traumas, queira Deus, em princípio a infância é pelo menos um terreno agradável. Não estou a dizer que é um terreno isento de espinhos, no entanto, comparativamente a esta idade adulta e esta idade adulta que nos coube em sorte no século XXI, é um terreno, volta e meia, quando fechamos os olhos, ao qual regressamos, e é uma espécie de útero mental ao qual regressamos volta e meia. Não podemos lá ficar, senão torna-se patológico. No entanto, regressando, seja à infância, seja à adolescência, eu recordo-me de ter estes pensamentos. De, na altura, ainda o buço estava a aparecer, achar que a vida na altura já era difícil, eu começar a equacionar coisas, seja no percurso académico, seja na vida, seja a questão de namoradas, o encadeamento de coisas que nem sequer ainda faziam sentido. Construímos uma biografia de uma pessoa que só partilha o nome connosco, é uma pessoa que não existe. Nós somos esboços nómadas, nem sequer somos pessoas. Mas isso já tinha algum peso em mim, esse peso de uma vida que nem sequer chegara a ganhar peso, já te surtia efeito sobre mim. Mas como se isso não bastasse, volta e meia era interrompido por figuras com outra idade. Colegas mais velhos, seja mesmo o velho ou o idoso ou um adulto propriamente dito. E se verbalizasse esta minha inquietação, muitas vezes respondia prontamente: se achas que a vida é difícil agora, espera até cresceres. E eu ficava a matutar naquilo em diversas situações, recordo-me de matutar nisso enquanto estava na aula, e a escola, pelo menos no campo de aprender, nunca foi muito difícil para mim. Aquilo que eu equacionava é, apesar do esforço acumulado que é saltar de ano em ano e concretizar isto num canudo, ou seja, no que for, e eventualmente no trabalho, isto nunca fica mais fácil. E esta ideia que estou num patamar em que me é difícil alguns assuntos, o relacionamento, sei lá, progredir, seja isso o que for, haver uma espécie de canário sem penas que me diz: olha, a vida que tu julgas difícil está sempre a complicar. É como se isto fosse um jogo, na medida em que a cada nível, a cada ano, a cada sítio para onde vais, que estás em busca da felicidade, do amor, do sucesso, etc., fica sempre mais difícil. E há um momento, mais tarde ou mais cedo, que o boss há de derrotar. Não há vidas extra. Assim que morres, morres e acabou o jogo. Desde muito cedo me apoquentou. É sempre a dificultar. É claro que atualmente podemos ver isto à luz do privilégio. Certamente também, não com esse vocabulário, mas já me dava conta que havia figuras mais bem posicionadas. O NAC biográfico me socorre nesta altura. Sobretudo ali no início do secundário, quando começaram a aparecer com força as primeiras pessoas, os primeiros putos, a ir para a explicação, eu percebia que tornava o jogo um bocadinho inclinado para um lado, inclinado para o lado daqueles que tinham dinheiro. E por vezes aqueles que recorriam à explicação, ok, podiam ter dificuldades na aula e era notório que estavam abaixo, outras vezes estavam em pé de igualdade com aqueles, os melhores, e mesmo assim iam para a explicação. Num cenário ideal em que podiam recorrer a bons explicadores, e eu acho que é um cenário que não mudou entretanto, as salas de aula são bem povoadas, é a junção de vários cenários ideais. Terem nascido numa família que tem um apetite pela educação, sempre rodeado de livros, sempre os apetites no tocante ao conhecimento sempre foram satisfeitos, ao contrário de certas famílias, pais e avós nunca se movimentaram nesse meio, ainda que não seja condição sine qua non para dizer que estão fechados ao conhecimento, por vezes há outras vias. Só damos conta muito mais tarde, é um tipo de conhecimento que requer outros dentes. Eu estou a falar de um plano muito prático, no plano do convívio. Alguém que não está naturalmente em convívio com livros, com o saber, com este apetite pelo aprender, e a criança e o jovem
principalmente a criança, ela modifica os seus comportamentos com base no contágio, no que está à volta, não é pelo pai dizer estuda, estuda, ou lê, ou seja o que for, quando na verdade vê na imagem dos pais uma figura altamente desligada no que toca ao saber. Alguém que nasce num seio em que se valoriza a educação, o conhecimento e os livros, fará, em princípio, um caminho com menos chocalcos. Evidentemente, há exceções, mas não devemos generalizar as exceções como é próprio do ativismo vanguardista. Quando a generalidade não nos convém, pegamos numa exceção e generalizamos. O que não faltam são casos na literatura, na arte, em qualquer uma das áreas artísticas, poesia, em que há um gajo que, tendo em conta os termos razoáveis, este gajo não tem na família ninguém que se aparente a ele, nem na esfera artística que lhe dá gozo, nem outras circunvizinhas. Como é que ele veio aqui parar? Como é que ele, aos 20, ou 30, ou 40 anos, se tornou um grande escritor quando passou uma vida, se calhar até meio, sem grande contacto com os livros? E o contacto que foi aparecendo foi a custo. Ele teve que socorrer os livros, anda cá! Ou seja, não era algo que via diariamente, sobretudo na infância. Foi uma paixão que foi resgatada in extremis. Aplicando a lei dos grandes números, pelo menos o terreno está favorável para que aquele que está rodeado de livros, aquele que está rodeado de conhecimento, tem um caminho livre, no caso que eu há pouco estava a dizer da explicação, a favor dele. E isto é o privilégio esmiuçado. Alguém que está entre o 4 e o 5 e que tem recurso a um explicador, em princípio estará em condições de buscar o 5. Isso tem um peso que tem a certa altura, mas é um peso cada vez mais concreto. À medida que se sobe nos anos, passando do básico para o secundário, a transição do básico para a universidade é um peso decisivo e tudo isto é um hábito. Por exemplo, apesar de ter sido um aluno bom, os verdadeiros hábitos de estudo só apareceram na universidade. Se o secundário fosse tão rigoroso como a universidade, não sei se me tinha safado. Mas assim que criei método de estudo, percebi, ok, eu podia ter sido outra coisa, apesar de ter sido um aluno muito bom, eu podia ter sido muito melhor no secundário. Fazendo um exercício de futurologia, não sei se alteraria a minha trajetória, quer para um lado, quer para o outro, até porque, apesar de me ter despenhado aqui e ali, pronto, é o que temos de trabalhar com o que temos, são cagalhésimos, tal como acontece no lançamento de foguetões. Basta um cagalhésimo na partida para isso se propagar e ao fim de milhões de quilómetros, já vamos aterrar noutro planeta. Funciona para o bem, funciona para o mal, mas no caso de alguém privilegiado, a rota está a ser auscultada. E isso, se os credos do puto e dos pais estiverem em consonância, muito bom, porque se ajudam mutuamente. E às vezes acontece uma revolta. É sempre a nossa relação com algo. E podemos ir no sentido de convergir ou de divergir. Mesmo em ambiente de divergência, parece-me que continua em vantagem. E aquilo que nós vemos, ao contrário de outras eras, eu não sei se é aplicável a todas as esferas artísticas, mas quer-me parecer que sim. Até porque algumas áreas artísticas pedem logo do artista que tenha dinheiro para andar a gastar. Estou a pensar num pintor. A não ser que seja muito inventivo, utilize materiais, mesmo esse processo de ir buscar materiais da natureza, de flores, tudo isso envolve tempo e para ter esse tempo, para andar à procura da melhor combinação, também exige um fundo de maneio, seja dele ou da família. E é por isso que na comédia percebemos que quem está no lugar cimeiros partiu sempre de um lugar privilegiado, mais ou menos privilegiado, a hipótese no início de andar aí a dar abraçadas no vazio. O mundo real começa mais cedo para quem não tem privilégio. E isso pode fazer com que essa trajetória de quem quiser ser comediante ou artista seja abortado, ou às vezes dar-lhe mais intensidade. Ainda que esta leitura pode ser facilmente pervertida e às tantas é o gajo privilegiado que diz tu que não tens privilégio é que tens sorte. Também já ouvi versões desta, porque se eu não tivesse privilégio eu tinha ido mais longe. É pegar num caso limite de alguém que não devia ter descrito aquela rota, como é que alguém que partiu da lama chegou ao cume da sua área. E alguém que está de fora, que teve tudo, não conseguiu porque lhe faltou unhas, começa a sentir que o outro é que é privilegiado de alguma forma. No mundo dele, o trabalho, aparecer no mosteiro que é suar todos os dias, este exercício monástico não lhe faz sentido.
Ele só pensa segundo o regime do privilégio, logo. Se o outro alcançou mais do que ele, é sempre no sentido do valor da arte. Mais uma vez é descartar toda a trajetória, é só observar os últimos pontos em que, de repente, aquela pessoa ganha uma envergadura. Começou desta frase: lembro-me da vida ser tão séria na altura como é agora. Operei nesta frase No meu caso, eu recordo-me de a vida ser mais fácil. Isto pode ser sempre uma mitificação, porque a facilidade e a dificuldade têm que ver com o contexto. A vida era fácil e difícil na altura, porque o meu mundo também era mais curto. Eu, enquanto puto, enquanto adolescente, enquanto puto, o meu mundo era quê? Escola, casa, às vezes avós, era um mundo curto. Eu quase que não era regido pelas leis da física. Era as leis dos apetites imediatos. Assim cresci, mete-se mulher na equação, mete-se essas coisas na equação, percebe-se que há o outro, há uma idade em que o outro se concretiza numa figura e percebemos que o outro independe dos nossos desejos. E aparece o desejo, essa musa que nos possui, e percebemos que realmente o desejo é querer ver o desejo refletido no outro. É esta sincronização de desejos. É isso que nós queremos. E enquanto uma coisa não chega, somos carregados pelo cachaço, por paixões, sei lá, por livros, e andamos carregados como se fôssemos gatinhos bebés de um lado para o outro, enquanto não chega essa musa que é o desejo e nos faz perder o nome, faz-nos perder as máscaras, e durante esses momentos, queira Deus que sejam longos, despedimos-nos desses arabescos todos da civilidade, aproximamo-nos a uma animalidade que só pode pertencer ao reino humano. Despedimos-nos das palavras como se fossem pétalas e chegamos a algo em que a mentira só pode ser exorcizada. Friso, é tudo momentâneo, depois a mentira volta para o sítio de onde nunca devia ter saído, ainda que possamos dizer que nestes momentos a burla é uma espécie de prelúdio e é uma espécie de pós-fácil. A sedução, não sei quem é que disse, a sedução, para ser eficaz, tratar com o momento certo. Do ponto de vista matemático, não é se a pessoa se deixa seduzir ou não. Há um momento certo, é como um abre de sésamo, só que é um abre de sésamo com coordenadas espaciotemporais. Há momentos que, se vocês soubessem, se houvesse maneira de saber, vocês teriam mais probabilidades de seduzir aquela pessoa, porque a pessoa está mais aberta ao outro, porque há ali um conjunto de uma espécie de fragilidade, e toda essa constelação era destrancada pela sedução afinada naquele momento. A pessoa ver-vos-ia pela primeira vez e vocês iam por aí afora nesse corredor do desejo até desembocarem no outro uma e outra vez, até perderem o nome, até que a realidade voltasse a aparecer e batia à porta. Isto afinal foi uma mentira, mas foi bom enquanto durou. Espero que tenham gostado. E antes que me esqueça, sigam-me. Gostei do episódio. Fomos longe. Com uma frase que parecia que não tinha pernas para andar, andámos muito, calcorreámos várias paisagens. Antes que me esqueça, ponham 5 estrelinhas no Spotify, sigam-me. Eu tenho as redes sociais por baixo, mandem mensagens, propostas. Se quiserem falar comigo no podcast, até podemos engendrar aqui uma espécie de mini-entrevista. O propósito deste podcast não quer ser muito longo, mas sempre num tom mais sério. Há perguntas que eu gostava de fazer, por exemplo, esta pergunta. Qual é que acham que foi o encontro capital da vossa vida? É uma pergunta que não é fácil responder até uma determinada idade. Mesmo com a idade que tenho, que já é demasiada, uma idade que já estou aqui há demasiado tempo. Se vocês conseguirem responder isto decentemente, vocês sabem qualquer coisa sobre vocês próprios. A vida, gostemos ou não gostemos, resume-se a meia dúzia de episódios marcantes. Episódios que nos fazem desviar a rota. Eu acho que essas pessoas, ou essas ideias, ou não necessita necessariamente de ser pessoas, mas eu acho que a pessoa é o mensageiro maior. É mensageiro do quê? De frases, de mensagens, sim. Mas é mensageiro de uma metamorfose. É alguém que diz sem dizer esta ideia. Tu, se quisesses, podias ser outro. E é aí que se assente qualquer coisa. Realmente, porque é que eu fui este até agora? Há tantas possibilidades e agarram-se não burguesmente, mas com unhas e dentes à possibilidade de se transformarem noutro animal. E há vias mais ou menos fáceis para isso. O amor é isso. É perder o nome, é perder este eu provinciano e despedirmos e talvez encontrar um nome no final disso. Mesmo que o amor corra mal, no final do amor vocês saem com outro nome. Supondo que se chamam Roberto, no fim saem o Joaquim, porque já são outra pessoa.
Isso é válido também para o campo das ideias, quando se entregam fervorosamente a uma ideia. É impossível que vocês saiam a mesma pessoa. Devíamos sair com outro nome. Chegavam ao cartório, eu quero mudar de nome. Porquê? Porque, entreguei-me a algo com tanta força que eu já não sou a mesma pessoa. Já não me identifico com o nome Roberto. Eu daqui em diante sou Aníbal. Ok, senhor Aníbal. Façam aquilo que têm a fazer, sigam-me no Spotify, 5 estrelinhas ou noutras plataformas e até ao próximo apiadeiro.